A atribuição de terra é o seguinte, o Estado brasileiro atribui terra. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai. Ele faz um decreto e acabou. Você pode reclamar, TDA, o valor, está desapropriado. E se quiser ampliar um parque nacional, ele amplia. Então, o Brasil, que era grande, ficou pequeno, né? Porque tem muita terra atribuída no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos atualmente 1.871 unidades de conservação no Brasil. Se você perguntar qual é a unidade essa, aquela, lá na Embrapa a gente tem o banco de dados de cada uma, quando foi criada, etc. Isso é no sentido da ONU, né? O lato sensu de unidade de conservação, incluindo APAs, né? Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, 14% do Brasil, a mesma coisa. Você perguntar lá na Embrapa o que é essa área indígena aqui, nós vamos dizer qual é a etnia, se está homologada, se não está. Então, a gente mantém esse banco de dados. Quando você junta a área de unidade de conservação com índio, dá o que a ONU chama de áreas protegidas. Então, isso é um banco de dados que tem na UNEP, está disponível na IUCN, também em Genebra. São as áreas protegidas dos países. Quais são as áreas protegidas da Rússia? São os parques nacionais da Rússia, mais as áreas dos índios deles lá, os Kirguizes, os Lapões, não sei o quê. Quais são as áreas protegidas do Canadá? Os parques nacionais do Canadá, mais os territórios das populações tradicionais, dos índios deles lá, os Inuit, os Esquimós. É assim no mundo inteiro. Então, o Brasil tem sobreposição entre índio e parque. No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. Isso está fora da produção, né? O Brasil já começa a ficar do tamanho da Argentina quando você tira isso. É muito, é pouco? Não sei. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Não tem muito país grande no mundo. O Brasil é um deles, mas só tem 10 com mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países. Eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. Eu não sei se é muito, se é pouco, 30%, mas é o campeão em termos absolutos e em termos relativos. Não sei se é muito, mas apanhar dizendo que o Brasil não protege suas florestas, ser acusado de não proteger a sua vegetação nativa, é um absurdo, porque é um país que protege 3 vezes mais do que os outros países. E o que os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o que eles protegem? Eles protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da Austrália, pode ver aqui nas imagens. Nós temos Shapefire. Por exemplo, olha aqui a Argélia. Ela protege 7,5% do seu território. É o deserto do Teneré, o pior local. Eu fiz meu doutorado no Níger, é uma região que eu conheço. O deserto do Teneré é o pior local do Saara. Você, para ir lá, você tem que ter 5, 6 Land Rover, senão não é autorizado a entrar lá. Essa é a área protegida da Argélia. Então, tá bom, você fala, a Argélia protege? Protege, está lá, 7,5% do território. O que ela protege? Bom, o Teneré, né? Então, o Brasil protege áreas que têm potencial. Uma vez eu estava lá no Vale da Morte, eu perguntei para o americano lá, e aqui tem problema de invasão de parque? Porque no Brasil tem, porque tem madeira, tem minério, tem garimpo. É difícil manter a área. Ele falou, não, aqui também temos um problema no Vale da Morte. Eu falei, nossa, tá vendo? Eu já estava falando besteira, dizendo que eles não têm problema, né? Vocês têm problema de invasão? Ele falou, tem. Eu falei, quem que invade aqui? Não, os motocross, vêm fazer cross aqui sem autorização. Eu falei, tá bom. Eu falei, para nós lá no Brasil, eu já estou trocando. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Esse é o tamanho da área protegida do Brasil, e é um mapa que a gente tem que mostrar para os europeus, né? Não é? Que normalmente eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram, né? É o que eles fazem com o Brasil o tempo todo, né? As ONGs, um monte de gente. A União Europeia, né? O ministro Reno sabe quanto a gente enfrentou essa pedreira. Então, isso é o que a gente protege no Brasil, certo? Essa é a área protegida do Brasil. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões, mas também por razões como essa. Esse movimento, que talvez tem gente aqui que conhece, se não, vale a pena entrar na internet e procurar Farm Here, Forest There. Esse aqui é um documento de 80 páginas. O que eles dizem nesse documento? Eles dizem o seguinte, nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo, adicional, de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. Os agricultores dos Estados Unidos. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui, ó, ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá, né? Então, bom, não é uma...
Não é teoria da conspiração. Fala, não é teoria da conspiração. Não, pega lá, entra no site. É financiada pela União dos Produtores de Milho dos Estados Unidos. Isso aqui é um pôster que saiu agora, né? Want to protect farm and ranch here? Protect forest there. Né? Agora, eu acho que o americano está certo, sabe? Vocês bateram o pão para elogiar eles, né? Eles estão protegendo a agricultura deles. Eles estão no papel deles. Agora, tem gente aqui que está trabalhando também para isso, né? Aí já é um problema mais delicado, né? Enfim, além disso, o Estado atribui terra para a reforma agrária. Nós temos hoje no Brasil quase 9.500 assentamentos que detêm uma área de 88 milhões e meio de hectares. Quer dizer, é uma vez e meia a área da produção de grãos do Brasil. Esses 240 milhões de toneladas, a gente produz uma área que é muito menor que essa. 10% do Brasil está na mão do INCRA e institutos correlatos em alguns estados, né? Quer dizer, é um Terrabras, né? Tem a Eletrobras, tem a Avibras, tem o Terrabras, o INCRA, o maior latifúndio do país, né? 10% do país. Se você tirar aqueles 30% que não pode usar, na realidade o INCRA tem quase 20% do Brasil, está na mão do INCRA. Será que falta terra para a reforma agrária? Pode ser que falte ainda em algum lugar, mas nós já demos bastante terra, hein? Vocês não acham? 20% do Brasil, não está de bom tamanho? Os grãos, nós estamos com... Isso é uma vez e meia, quase a área de grãos. E nós atribuímos terra para quilombo. Eu lembro na Constituinte que eles diziam que era de 8 a 12. Um quilombo em Trombetas, outro não sei onde. Bom, é 296 já, né? Quase 3 milhões de hectares. Então, o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito aí, ó, tá vendo? Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. Tente construir uma ferrovia. Aqui, vamos visualizar tudo isso numa coisa única, né? Não, a escolha da cor é mera coincidência, não tem nada. Não. Então, então, quando a gente olha, nós temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas, né? É bom já ir se acostumando, né? Então, 37% do país está legalmente atribuído. Tente fazer uma rodovia aí. Ah, mas aqui pode fazer agricultura no branco? Pode, vai de helicóptero, planta de helicóptero, sai de helicóptero. Essa é a situação, né?